E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Tiago 4. Nós vamos ler ali a partir do versículo 13, do 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Feche os teus olhos por um momento, por favor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, pelos direcionamentos que o Senhor nos dá. Então, que neste culto o Senhor possa dar liberdade ao Seu Espírito Santo para mover nos nossos corações, para mover nas nossas mentes, para quebrar paradigmas, para trazer luz ao engano e que nós possamos sair daqui muito melhor do que entramos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu começar esse tempo fazendo uma pergunta para vocês. Quais são os seus planos? Quais são os seus planos? O que você vai fazer hoje com o restante do seu dia? O que você vai fazer amanhã, semana que vem, daqui 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Você tem parado para pensar a respeito da sua vida? Você tem parado para planejar os próximos passos? Eu creio que numa igreja como a nossa, pessoas cheias de pessoas maduras, pessoas, firmes na fé, a maioria de nós para avaliar a sua própria vida de tempos em tempos e fazer planos. E é maravilhoso isso. É uma das coisas que eu aprendi depois de convertido, que transformaram a minha realidade, foi planejar a minha vida, não ficar só ao léu, ao vento. Mas isso me traz uma segunda pergunta, que eu também quero compartilhar com vocês. Deus faz parte desses planos? Temos realmente feito planos e sentado diante do Senhor e apresentado a Ele esses planos? Você tem perguntado para o teu sócio se ele está contente com os planos que você está fazendo? Porque é a nossa natureza. A nossa natureza é de pensar, planejar e sair fazendo. A nossa natureza nos leva a estar mais focado no final do que no durante. E por isso muitas vezes a gente já sai fazendo sem consultar a Deus, sem dar um tempo para Deus falar conosco, sem dar um tempo para entender se aquilo faz parte da vontade de Deus. E aí, quando as coisas ficam ruins, a gente pede socorro para Ele. Ah não, desculpa, vocês não fazem isso, só sou eu que faço. E não está errado. Não está errado pedir socorro a Deus. Mas muitas vezes a gente vai para um extremo perigoso. Nós planejamos, tomamos a nossa decisão, então praticamos, e aí dá ruim. Na maior parte das vezes, quando nós tomamos uma decisão sem saber os planos de Deus, dá ruim. E aí, ao invés de pedir socorro para Deus, a gente culpa a Deus porque deu errado.
a gente já se sente inferiorizado, já acha que Deus não se importa com a nossa vida, ou fala, né, a célebre frase: o que eu fiz para Deus para estar passando por isso? Achando que aquela coisa ruim que está acontecendo, aquele momento ruim que eu estou vivendo, aquela situação em que eu me coloquei, é um castigo de Deus para a minha vida. Quando na realidade não é. Quando na realidade nós estamos só colhendo o fruto da nossa semeadura. Estamos colhendo o fruto de ter feito a escolha sem trazer Deus para a conversa, sem consultar os planos de Deus, sem saber se os planos de Deus faziam parte, se os nossos planos faziam parte dos planos de Deus. Se houve um direcionamento de Deus naquela situação para que os nossos planos juntassem com o dele, então nós vivêssemos uma vida agradável. Eu já culpei a Deus muitas vezes. Muitas vezes. Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Você consegue avaliar isso? Antes de nos tornarmos carne, antes de o Senhor nos colocar lá na sementinha que juntou com o embrião, que virou um bebezinho, todos os nossos dias já tinham sido pensados pelo Pai, da melhor forma para que nós vivêssemos. Porque eu imagino Deus falando assim conosco, ainda na barriga da mãe: olha, deixa eu te contar um segredo. Antes de tirar você daqui e colocar você aí na terra, eu planejei a sua trajetória, porque você estava comigo aqui e eu já estava com você aqui nessa barriga. E eu já estava com você durante a sua vida. E eu já estava com você no final da sua vida, no último sopro que você deu. Então, conhecendo a sua vida e sabendo as escolhas que você viria a fazer, viria a ter que fazer durante a sua trajetória, eu escrevi as melhores escolhas para você. Uau! Como eu queria que isso tivesse na Bíblia. Que texto maravilhoso, né? Saber que Deus parou para escrever a sua história. E Ele não diz aqui que Ele escreveu a história da humanidade. Não, Ele diz que Ele escreveu a sua história, a minha história. Eu me lembro que, quando eu ainda estava fora dos caminhos do Senhor, ainda não conhecia Jesus, eu era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava nessas coisas, e tive um problema seríssimo no meu casamento, me separei, minha esposa estava grávida, essa criança veio a nascer num lar desfeito, e ele nasceu com um problema no cérebro, no seu crânio, no cérebro não, no crânio. Ele tinha craniostenose. Significava que o cérebro dele crescia, mas o crânio não. O crânio nasceu pronto. O crânio estava fechado. E isso ia, com o tempo, sufocar ali, amassar aquele cérebro ali dentro, e ele ia ter graves sequelas por causa daquilo, se não viesse a morrer, se não viesse a óbito. Olha ele aí, ó, chegando. Glória a Deus. E eu me lembro que, quando essa notícia chegou a mim, eu estava espiritualmente quebrado, eu estava emocionalmente quebrado, eu estava financeiramente quebrado, eu era um quebrado. Eu não tinha estrutura nenhuma sobre a minha vida. Eu estava ao léu, eu estava ao vento. E aí, queridos, quando nós não temos estrutura espiritual, não temos estrutura emocional, não temos uma estrutura familiar, o que toma o governo das nossas vidas nos momentos de crise é o desespero. E no meu desespero eu saí procurando apoiadores, saí procurando pessoas que
se desesperassem junto comigo. E fui até a casa de um tio meu, e ainda no portão, quando ele me recebeu, eu contei para ele do diagnóstico, da cirurgia, de tudo que o Alan teria que passar. E aí ele olhou para mim, ele nasceu em berço cristão, estava afastado, mas tinha nascido em berço cristão. E ele olhou para mim e falou assim, e é com muito temor esse trecho da história que eu estou contando, tá? Eu não tenho orgulho disso. Mas ele olhou para mim e falou assim, Deus está no controle. E eu olhei para ele e falei, Deus? Que Deus? Que Deus é esse? Que dá um filho para alguém e depois tira? Que Deus é esse? Falei, a história funciona assim, se o meu filho morrer naquela mesa de cirurgia, eu vou me tornar um general do diabo aqui nessa terra. Eu vou fazer todo tipo de maldade. Eu vou ser o pior homem que você já conheceu. E ele se revoltou, brigou comigo, me escorraçou dali, não deixou nem eu entrar na casa dele. Só que deixa eu contar uma coisa para você. No momento que eu falei aquela frase, que eu terminei ela, dentro de mim, algo me dizia assim, deu ruim. Isso não foi legal. Sabe por quê? Eu nem acreditava naquilo. Eu fiz aquilo só para afrontar a fé dele. Porque eu não queria ter fé. Eu não queria ter esperança. Eu queria que alguém ficasse brabo junto comigo. Eu queria que alguém se revoltasse junto comigo. Não queria ser acolhido. Eu queria que ele concordasse e começasse a falar mal de Deus junto comigo. O que eu quero dizer com isso, querido? Eu quero dizer que na maioria das vezes que nós escolhemos um caminho diferente daquele caminho que o Senhor escreveu para nós no livro dele, lá no fundo, nós sabemos que aquele caminho está errado. Sempre tem aquela sensação, aquela falta de paz, aquele medo. E você consegue diferenciar medo de temor? É importante a gente estar conectado ao Pai, para entender a vontade dEle, e saber que esses toques Ele nos dá, para que nós escolhamos o melhor caminho que Ele desenhou para a gente. Foi pensado nos mínimos detalhes. Quem inventou a palavra spoiler foi Deus. E às vezes através do Espírito Santo, através da vida de pessoas, através da palavra de Deus, através de livros, Ele nos dá spoiler das nossas vidas, para que a gente possa fazer aquela escolha maravilhosa. Quem gosta de receber uma palavra de vitória da boca de um profeta? É maravilhoso. Mas tudo isso está condicionado a uma aceitação. A predestinação de Deus não tem a ver com a imposição da vontade dEle, mas a predestinação ela tem a ver com algo, um caminho melhor, um caminho maravilhoso, um caminho aonde as coisas vão sair bem. Já está escrito, mas isso está condicionado a você escolher viver aquilo que foi escrito. E é para isso que nos foi dado o livre-arbítrio. Deus não quer impor a vontade dEle, mas Ele quer que a gente escolha a vontade dEle. E aí é por isso que no início aqui eu falei que necessariamente a coisa ruim que estamos vivendo não é um castigo, e sim consequência desta escolha. Porque a nossa vontade de filho mimado é que, mesmo errando, a gente possa colher o melhor, não é? Mas Deus é justo. Ele é justo, Ele é maravilhoso. Ele é tão justo que no erro de um homem,
sabendo que um homem cometeria um erro e condenaria toda a humanidade, Ele fez um plano de redenção. E Ele nos escolheu como foco do amor dEle, para que esse plano de redenção nos levasse para a eternidade com Ele. Efésios 1, do 5 ao 6 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Sabe, queridos, Deus escolheu, Deus escreveu essa história para nós por amor. Ele escolheu se fazer carne, passar por tudo o que nós passamos na nossa vida cotidiana e até pior, por amor. Mas há uma diferença do amor que nós vivemos como seres humanos para o amor de Deus. Porque o amor dos seres humanos precisa ser recíproco. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Deus te ama do jeito que você é. Deus não te ama porque você vem à igreja. Deus não te ama porque você é santo. Deus se alegra com você por causa disso. Mas Ele te ama pelo que você é, porque Ele conhece os seus pecados, porque Ele conhece o seu interior. Ele não compactua com o pecado de ninguém. Ainda que você se torne um mentiroso, um assassino, ainda que você se torne uma pessoa intragável, ainda que você se torne um viciado como eu me tornei, Ele continuou me amando, mas Ele não apoiava as coisas que eu fazia. Ele não avalizava aquelas coisas. Mas Ele tanto continuou me amando, que Ele não desistiu de mim, levantou pessoa após pessoa, para que eu fosse alcançado e tivesse acesso à redenção, para que eu pudesse conhecer essa história que Ele escreveu para mim, e pudesse escolher esta história que Ele escreveu para mim, para que eu entendesse que eu era o foco do amor dEle, que Ele estava fazendo aquilo para que eu pudesse ter a salvação eterna. Tem um texto em João 17, do versículo 20 ao 26, que deixa isso tão claro, tão claro. A partir do versículo 20 de João 17, diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Uau! Ei! Você não se sente importante? Você não se sente amado com um texto desse?
querido, planejado. Sabe, querido, ainda que as nossas famílias sejam disfuncionais, ainda que a gente tenha nascido num lar onde não estava completo, talvez não tivemos pai, não tivemos mãe, ou pior, fomos adotados, ou pior, fomos, sofremos abusos dentro da casa que deveria nos proteger. Enfim, não importa a nossa história, não importa quem a nossa família terrena foi, o nosso Pai que está no céu nos amou primeiro e nos predestinou para o amor dele e nos colocou aqui para nós sermos um com ele. E a única coisa que nós precisamos fazer é escolher aceitar este amor em nossas vidas. Se isso não mexe com o teu mundo e com a tua realidade, o que vai mexer? Porque isso balança as estruturas da minha realidade. Porque eu não sou merecedor desse amor. Porque eu não fiz nada para merecer este amor. Eu só escolhi aceitar. Hoje, eu trilho um caminho para mantê-lo. Agora deixa eu dizer uma coisa: o amor do Pai não muda, porque Deus é imutável. Ele te ama ainda quando você estava com Ele. Ele te ama daquela forma. Diferente de nós que dependemos de resposta para o nosso amor ser mais ou menos, Ele nos ama da mesma forma. Mas o que muda é a nossa compreensão e aceitação do amor de Deus. Porque quando andamos em pecado e errando, nós nos afastamos do amor de Deus. Então perdemos a nossa salvação. Perdemos a presença do Espírito Santo. Nos sentimos diminuídos, menosprezados, inválidos. O que muda é a nossa aceitação. Aqueles que se sentem amados por Deus escolhem ser amados e andar em santidade. E esta santidade nos aproxima deste amor que está sendo emanado da parte do Pai para nós. E fica claro o amor dele nas nossas vidas. O Senhor Jesus, lá em Mateus 26, 39, diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse foi o maior exemplo de todos, queridos, porque qual é a conta que nós fazemos como ser humano? Se as coisas estão ruins, Deus não me ama. Não tinha como ficar pior. A situação de Jesus era... A palavra diz que ele suou sangue. Uma reação de estresse. Jesus ficou estressado também, sabia disso? Assim como nós ficamos. Mas isso não fez com que ele perdesse o foco do amor de Deus, a ponto de ele dizer: olha, eu estou temeroso, não quero passar por isso, mas se esta é a tua vontade, eis-me aqui, que se faça a sua vontade. Porque ele sabia que a vontade do Pai era baseada em amor. Ele sabia que a vontade do Pai era soberana e perfeita. E ele entendia que mesmo que para ele aquilo parecesse escuridão e ruim, fazer a vontade do Pai iria levar ele para o centro da vontade de Deus. E hoje eu gostaria de te desafiar a buscar isso. Sabe, queridos, por muito tempo eu ia dar o meu testemunho, e no meu testemunho eu tinha ali algumas coisas que aconteceram enquanto eu estava no mundo, tentativas de pessoas que tentaram me matar, acidentes que eu participei, assim como esse homem sair ileso, situações
ruins, desejos de morte. Eu tentei tirar a minha vida por algumas vezes, de várias formas, e não deu certo. E depois que eu me converti, eu comecei a dar esses testemunhos, eu tinha um temor de falar que Deus tinha me livrado, porque nesta época eu era ateu, eu não acreditava em Deus. E aí eu ficava naquela luta interna, porque quando eu ia escrever ali o que eu ia compartilhar no testemunho, Deus vinha e falava, olha, coloque aquela situação, e eu falava, e eu dentro de mim ficava assim, mas como que eu vou dizer que foi Deus que me livrou, se eu não tenho tanta certeza disso? Então muitas vezes eu falava assim, e eu estava lá, e o cara puxou o gatilho e não saiu bala nenhuma, e eu acho que foi Deus que me livrou. Eu nunca colocava uma convicção naquilo. E algum tempo aqui no sobrenatural, veio um pastor de fora, e nós estávamos por aqui, ele passou e bateu no meu ombro e falou, olha, tem uma palavra para te entregar depois. Só que isso era o início do culto, irmão. Se coloca no meu lugar. TDAH nível hard. Acabou o sobrenatural, irmão. Só fiquei com aquilo na cabeça. O que Deus mandou falar, o que Deus mandou falar, o que Deus mandou falar. E aí eu me lembro que a gente terminou aqui o tempo e fomos para um local comer juntos. E quando nós entramos lá, eu vi que ele estava sentado num sofá, eu já sentei do lado dele e falei, cara, pelo amor de Deus, não espera a janta. Me diz de uma vez. Ele falou, olha, a questão é que eu não sabia como te dizer o que eu vi, o que eu ouvi. E eu vou te dizer da forma que eu ouvi, porque até agora para mim não fez muito sentido. E eu falei, amém. E ele falou, olha, Deus manda eu te dizer que quando você está dando o teu testemunho e você conta dos livramentos que Ele te deu enquanto você ainda era ateu, foi os livramentos que Ele reservou para você. Ele guardou a sua vida, Ele estava lá com você e Ele te amava, mesmo naquele momento. Então não tenha vergonha, não tenha medo, pode compartilhar, foi Ele quem fez. É esse o Deus que nós servimos. É um Deus que se preocupa conosco ainda antes de nós declararmos o nosso amor por Ele. E Ele merece a nossa gratidão de se manter em santidade, de se manter íntegro, de ser uma referência da glória dEle nas nossas vidas, depois que nós recebemos o amor dEle por nós. A presença de Deus, ela é manifesta. Aqui na igreja, pastor, não. A presença de Deus é manifesta no mundo. Olha só, a presença de Deus na terra, ela não aumenta e diminui. Deus está presente. Ponto. Então às vezes a gente fala, olha, né, a gente orou e cantou e a presença de Deus se manifestou de uma forma que era palpável e a gente sentiu diferente a presença de Deus. Mas Deus é imutável, a presença dEle é sempre a mesma. Ele está, ponto final. O que muda é a nossa percepção. Porque quando nós acessamos o amor do Pai, quando nós nos entregamos para Jesus, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, se vivemos em santidade, o nosso nível de santidade e de fé determina o nível em que nós vamos sentir a presença de Deus em nossas vidas. E Deus não precisa de local adequado para se manifestar. Eu fui ganho para Jesus na mesa de um bar às 3 horas da manhã, bebendo e usando droga, e a presença de Deus estava lá. Quando nós estamos juntos aqui, compartilhando a nossa fé, olhar a reação daquele que está em santidade, muitas vezes, até nos incomoda.
Algumas pessoas saem de cultos com um mover de Deus gigantesco, sem sentir nada. E aí ela diz: Deus não me ama. Feche teus olhos por um minuto. Fique com os olhos fechados. Quero te desafiar a se lembrar das vezes em que você pensou, falou, ou se comportou como alguém que não se achava amado por Deus. Algumas vezes você disse: Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não vê o meu sofrimento, Deus não se preocupa com a minha história. Busque na lembrança, enquanto a presença dele começa a fazer diferença para você, enquanto a sua realidade começa a ser tocada, ele vai te tocar. Se abra. Eu tenho um recado da parte de Deus para você hoje. Ele sempre te amou. Deus manda eu te dizer: eu sempre te amei. E eu escrevi um caminho perfeito para você. E a esperança do Senhor é que nós possamos escolher este caminho. Ainda com os olhos fechados, eu quero te dizer uma coisa que pode te impressionar. Mesmo Deus te amando, Ele criou o inferno, não para você, para Satanás. Mas mesmo Deus te amando, se você não estiver conectado a Ele, no final, você vai acabar junto com Satanás no inferno. E não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não me ama, é porque muitas vezes nós escolhemos o caminho errado, mesmo sabendo que Ele escreveu um caminho melhor por amor. E na nossa arrogância, na nossa inteligência, nós achamos que conhecemos mais do que Deus. Sabe, querido, não duvide, continue com os olhos fechados, continue falando com o Espírito Santo, não duvide do amor de Deus por você. Eu não sei como você veio para cá, eu não sei se você entrou aqui alegre ou triste com Deus, mas eu sei que todo mundo que colocou os pés nesse lugar hoje é amado do Senhor e tem uma história melhor escrita e só precisa acessar essa história. Eu queria fazer 2 convites hoje. Se você puder ficar em pé, continue em oração, continua com esse sentimento, continua com essa conexão. Mas eu queria fazer 2 convites. O primeiro deles é duplo. Talvez você está aqui ouvindo a gente falar do amor de Deus, mas talvez você está na mesma situação minha. Você nunca, que eu estava, você nunca decidiu crer em Deus da forma adequada. Você nunca tomou uma decisão de servir a Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu queria te dar essa oportunidade hoje. Se há alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, levanta sua mão assim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu vou além. Talvez você está aqui, já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas você se afastou tanto do amor do Pai que você já não consegue sentir a presença dEle. Você se sente desligado do corpo de Cristo. Há alguém entre nós que gostaria, neste dia, de tomar essa decisão de voltar aos caminhos do Senhor, de renovar os seus votos com Jesus? Amém, glória a Deus. Amém. Vocês que ergueram a mão, e mesmo que você não tenha erguido, mas você sentiu vontade de atender a esse apelo. Sabe, querido,
Apelos são feitos por homens para que o Espírito Santo haja. Se você sentiu algo, não foi o discurso, não foi a palavra, não foi a sabedoria, não foi nada que aconteceu nesse púlpito aqui. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que moveu dentro de você e colocou esse desejo aí dentro. Então, se você quer aceitar Jesus, se você quer renovar os seus votos, sai do seu lugar, vem aqui para frente, por favor. Rapidinho. Glória a Deus. Mesmo que você não ergueu a mão, se quiser vir, pode vir. Aí eu vou fazer o próximo apelo. Glória a Deus. Bem-vindo, varão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar com eles primeiro. E depois eu vou fazer o último apelo. Você que está em casa, se você sentiu da parte de Deus de aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é só você dobrar o seu joelho aí onde você está e dizer: Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Entrego minha vida aos teus caminhos, ao seu controle. E nós vamos ter aí informações na tela, ou você pode entrar no alcancecuritiba.com.br e deixar aí a sua história para nós. Nós queremos te conhecer, queremos ter contato contigo. Você é amado do Pai e Ele quer que você esteja dentro do reino conosco. Pai, obrigado por estas vidas que neste momento se posicionam, aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, renovam os seus votos. Pai, que a sua glória, o seu grande amor esteja com eles todos os dias a partir deste momento, e que o Senhor possa fazer milagres, que o Senhor possa transformar a trajetória e que eles possam ser ferramentas poderosas na mão de Jesus, para que cada vez mais pessoas se voltem a Ele. Nós oramos e entregamos esse tempo em suas mãos, entregamos a vida deles em suas mãos, tudo isso em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Senhor, mais uma salva de palmas. Se lembre, tem anjo dançando, querido, tem festa no céu, e a nossa festa não pode ser menor que a deles. Glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, se puderem ir até a porta 6 ali, com aquele bonitão da mão erguida, os conselheiros vão acompanhar vocês. Nós queremos conhecer você um pouquinho melhor, te dar um presente. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Queridos, eu tenho mais um apelo a fazer. Você que quer declarar ao Senhor que quer fazer parte deste grande amor, que quer reconhecer este grande amor na sua vida, mesmo que a sua situação não seja das melhores, mesmo que as coisas não estejam de acordo, mesmo que você não esteja feliz. Todas as vezes que eu vim à frente para receber algo, eu vim quebrado. Mas acreditando que Deus me amava. E eu gostaria de dar essa oportunidade para você hoje. Você quer acessar esse amor de uma forma completa, deixando de lado toda referência humana, e declarar a Ele que você confia no amor dEle na sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, nós queremos orar com você. Não tenha vergonha. Faz um favor para mim, vira aqui para mim, por favor. Deixa eu dizer algo para vocês. Vocês foram desejados.
Vocês foram planejados. Vocês foram colocados aqui nesta terra intencionalmente, só porque Ele queria amar vocês, só porque Ele queria fazer parte da vida de vocês, e só porque Ele queria ser amado por vocês. Então não importa o que o diabo sopra no ouvido, Deus vai te amar independente de qualquer coisa. Se você se posicionar, você vai ser feliz. Se você se posicionar, você vai garantir a salvação eterna. Mas o amor dele por você é incondicional. Pai, obrigado, Senhor, por estas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Pai, por nos dar o seu Filho amado para morrer naquela cruz, para conquistar a eternidade para nós. E eu peço, Pai, que o seu Espírito Santo possa trazer uma revelação mais profunda do amor de Deus para esses meus irmãos, que eles possam se sentir amados, queridos, desejados, e que o Senhor possa fazer parte da vida deles 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto eles respirarem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.